Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo sobre funções. Eu tenho aqui o primeiro exercício. Nós precisamos expressar a área da superfície de um cubo como uma função do seu volume. Então qual é a ideia desse exercício, pessoal? Nós temos aqui um cubo, nós vamos chamar então o comprimento das arestas do cubo de L. Uma vez que isso é um cubo, todas as arestas têm o mesmo comprimento, não é mesmo? Então, qual é o objetivo? Nós sabemos calcular o volume de um cubo em função do comprimento da sua aresta. Sabemos também calcular a área superficial de um cubo em função do comprimento de sua aresta. Mas nós queremos algo diferente. Queremos expressar qual é a área da superfície em função do volume do cubo. Então vamos colocar algumas coisas aqui em notação. Eu gostaria de chamar então de V o volume do cubo. Nós sabemos expressar o volume V como uma função do comprimento L da sua aresta. V como função de L igual L ao cubo. Lado vezes lado vezes lado. Um cubo, não é? Todas as arestas de mesmo comprimento. Volume como uma função do comprimento L é igual a L ao cubo. E a área superficial? A área A em função da aresta L é dada por, vamos pensar um pouquinho, vamos olhar para uma face em particular, por exemplo essa face aqui. Esta área é a área de um quadrado de lado L. Portanto, a área superficial de um cubo é a soma de todas as faces desse cubo. Nós temos 6 faces em um cubo, cada uma delas com área L ao quadrado. Portanto, a área em função de L, 6L ao quadrado. Isso nós conhecemos, mas o exercício nos pede algo diferente. Sabendo isto, o nosso objetivo então é escrever qual é a área do cubo, a área superficial, em função do seu volume. Esta é a pergunta que devemos responder neste exercício. A gente sabe que existe aí um elo entre as duas funções. Tanto V como A são funções de L. Então a gente pode trabalhar em cima disso para poder resolver o exercício. Dá uma olhadinha. Vamos então trabalhar da seguinte forma. Sabemos que o volume V é igual a L ao cubo. E sabemos que a área A depende desse L. Então uma boa estratégia é tentar expressar o L em função de V. Tendo essa expressão, a gente pode substituí-la na função A de L e ver o que dá. E aí teremos sim A em função do volume V. Como é que a gente faz isso? Se V é igual a L ao cubo, eu posso elevar ambos os lados da equação à potência 1/3. Isso não altera a igualdade. Sabemos então como fazer potência de potência, basta multiplicar os expoentes, e esta expressão nos leva então a concluir que L é igual a V elevado a 1/3. Ou, se você quiser escrever, L é a raiz cúbica de V. Por que essa expressão é importante? Vamos chamar ela de estrelinha. Vamos voltar então para a expressão da área, porque esse é o nosso objetivo. Quanto vale a área como uma função do volume? Então olha só, vamos voltar um pouquinho para cá. Sabemos que A em função de L, 6L ao quadrado. Mas se utilizarmos a equação estrelinha aqui, vou substituí-la nesse ponto, eu posso escrever 6 vezes L, V elevado a 1/3 ao quadrado. Então qual a estratégia? Retomando, expressei L como uma função de V e agora vou substituir essa expressão na expressão A em função de L. O resultado será uma função A, a área superficial do cubo, em função do volume V. Olha só, temos aqui então A de V, agora veja, a função A depende exclusivamente do volume V, 6V elevado a 2/3. Potência de potência novamente, multiplicação dos expoentes. Se quisermos escrever um pouquinho na notação de raiz, 6 vezes a raiz cúbica de V ao quadrado. Essa é a solução deste primeiro exercício. Agora uma observação para aqueles mais atentos. Por que eu posso garantir que essa expressão realmente é verdadeira?
Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa equação estrelinha. Como é que eu posso dizer que L é V elevado a 1/3? Isso só vale, pessoal, porque a função V de L é bijetora. Para cada valor de L eu tenho um único volume V. E para cada volume V eu tenho um único valor de L. É por conta dessa propriedade da função V, inclusive também da função A, que esse tipo de expressão vai funcionar. Então, garantido essa existência, eu posso voltar aqui e fazer essa substituição numa boa. Ok? Vamos à resolução do segundo exercício. Temos uma função f com domínio menos 5 até 5, incluindo os extremos do intervalo, e parte do seu gráfico é fornecido para a gente. E no primeiro item a gente pede, complete o gráfico sob a hipótese de que a função f é uma função par. E no item B, complete o gráfico agora adotando f como uma função ímpar. Então vamos à resolução do primeiro item. No item A, então, gráfico de f adotando f como uma função par. O que é uma função par? Vamos relembrar rapidamente. Uma função f de x é par se e somente se o f de menos x resulta idêntico ao f de x. Isto, geometricamente, nos mostra uma relação de simetria do gráfico de f. Geometricamente, se f é par, o gráfico de f é simétrico ao eixo AY. Nós temos um espelho aqui no eixo Y. Uma vez que o exercício nos forneceu parte do gráfico de f, no domínio aqui de 0 até 5, nós precisamos completar o que acontece com f, com o gráfico de f, de menos 5 até 0. Sabendo que f é uma função par, o que isso significa? Veja, se f de 5 vale f de 5, nós não temos o valor correto aí no gráfico, se a função é par, o f de menos 5 também vai valer f de 5. Então nós podemos vir até aqui e ter a certeza de que este ponto também pertence ao gráfico de f. E todos os demais que estão aqui também serão espelhados com relação ao eixo y. Teremos então este gráfico como um gráfico da função f. Fazendo aqui o espelho com relação ao eixo y. Evidentemente tem erros de desenho, mas a gente tem a ideia central. Então, relembrando, funções pares geometricamente são aquelas cujos gráficos são simétricos com relação ao eixo y. Indo agora ao item B, nós precisamos desenhar o gráfico da função f, agora imaginando que f é uma função ímpar. Bom, o que é uma função ímpar? Então vamos lá. F de x é dita ímpar se e somente se menos x for menos f de x. Isso também existe aqui uma relação de simetria quando a gente olha geometricamente. O que isso quer dizer com relação aos gráficos? Que o gráfico de f é simétrico à origem. Mas o que isso quer dizer? Mas, pessoal, ser simétrico à origem significa ser simétrico à reta y igual a x. Nós podemos pensar isso aqui, né? Simétrico com relação à reta y igual a x. O que isso quer dizer? Podemos então aqui traçar y igual a x. Este é o nosso espelho. Esta é a nossa simetria. O que isso significa, então, verificar que a função f é uma função ímpar? Veja, se f de 5 é esse ponto aqui, o f de menos 5 será o oposto desse. É o que está sendo dito nessa definição. F de menos x é menos f de x. Portanto, eu vou colocar aqui, na minha desenho são 4 quadradinhos, aqui eu tenho menos f de 5. E é exatamente onde a função f vai ter a sua imagem quando x vale menos 5. E aí a gente vai completar o gráfico da seguinte forma. Tentar fazer da melhor maneira possível. Mas agora a gente pode verificar aqui que o gráfico de f
realmente é simétrico à reta y igual a x, que caracteriza uma função ímpar. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.